Boa noite, meu nome é Esther, professora de biologia, dando suporte em genética no CEDERJ. Boa aula para gente. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês a tela da AP1 de 2023.2, que pode servir de revisão para o nosso estudo, né? Primeiro eu vou compartilhar a pergunta e depois eu vou compartilhar o gabarito para comparar a minha explicação com o que está sendo é, fornecido como certo, né? Informado como certo pela coordenação. Está compartilhando, prometo. Tudo demora aqui. Eu tenho 200 megas, 400 megas, só que o computador é velho, né? Então fica difícil. Entendi. Compartilhando aqui. Deixa eu ligar. Deixa eu ir lendo pelo celular e minha voz ficar gravada. Eu acho que é mais rápido assim do que ficar esperando aparecer aqui.
Voltei. Agora sim, agora vai. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Se é isso que está fazendo travar. Ai, consegui. Vamos lá, agora vai. Voltei aqui. Por enquanto está tudo certo. Consegue me ouvir, Gabriel? Tô ouvindo sim. Tá, vamos lá, agora vai. Ah, utilize a alternativa que completa corretamente as frases 1, de 1 a 3. Letra A, 1 para 1. Letra B, 1 para 2 para 1. Letra C, 3 para 1. Letra D, 1 para 1 para 1 para 1. Letra E, 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1. Considere um único gene, a proporção genotípica esperada na prole do cruzamento entre dois indivíduos heterozigóticos é. Considere-se dois genes que segregam-se independentemente. O organismo duplo heterozigótico, azão, azim, bezão, bezim, formará gametas na proporção. Considere-se dois genes que segregam independentemente. A proporção fenotípica esperada da prole do cruzamento entre dois indivíduos duplo heterozigótico é. No número 1, a proporção é B. Quer dizer, no número 1, a letra é B. 1 para 2 para 1. Como é que eu vou explicar isso? Considere-se os indivíduos usam um único gene, a proporção genotípica esperada da prole do cruzamento entre dois indivíduos heterozigóticos. Deixa eu ler de novo. Considerando-se um único gene, a proporção genotípica esperada na prole dos cruzamentos entre dois indivíduos heterozigóticos é um gene. Então, 1 para 2 para 1. Essa aí não é tão difícil, não. É uma questão de interpretação de texto. Considere-se um único gene, proporção genotípica esperada na prole do cruzamento entre dois indivíduos heterozigóticos. Um gene para dois indivíduos para formar um genótipo. Ou seja, após o cruzamento, é formado um filhote, vamos dizer assim. Você pode, quando uma pessoa tem relação sexual quando acontece fecundação, normalmente é formado um indivíduo. Os gêmeos são a divisão genética daquele indivíduo. Porém, quando acontece gêmeo bivitelino ou de múltiplas bolsas, a divisão é diferente, porque são várias gravidezes, vamos dizer assim. O homem pode fecundar vários óvulos ao mesmo tempo, ou pode fecundar 15 dias, durante 15 dias, depois mais 15 dias. Mas, considerando-se que é um filhote só que vai ser gerado, independente se for humano ou se for alguma espécie de animal ou de outro animal ou de uma espécie vegetal, 1 para 2 para 1. Número 2. Considerando-se dois genes que segregam independentemente, o organismo duplo heterozigótico, azão, azim, bezão, bezim, formará gametos na proporção 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1. A gente já comentou isso na semana passada.
Toda vez que for Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, é duplo heterozigótico. Então, você já vai saber, na hora de fazer o Qi quadrado, que a proporção é 9:3, 3:3 e 3:1. Quando o indivíduo... Minto, peraí. Tá errado aqui. Toda vez que o indivíduo tem proporção Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e o organismo em questão é duplo heterozigótico, vai ser aquela proporção que eu ensinei para vocês de 1/4, 1/4, 1/4. Toda vez que, quando você fizer o Qi quadrado, aparecer o cruzamento de Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, você cruzar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, vai dar 1/4, 1/4, 1/4. Ou seja, toda vez que der 1/4, 1/4, 1/4, a proporção é essa aqui, ó. 1:1:1:1:1. Você vai pegar, somar todos os indivíduos que nasceram, dividir por 4. Porque a proporção fenotípica é praticamente perfeita. Nesse caso aqui, ó. Toda vez que aparecer Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, a proporção fenotípica é 1, 1, 1, 1. Quando você for construir o Qi quadrado, na hora de colocar o esperado, você vai colocar 1/4, 1/4, 1/4. Tá? E número 3, considere-se 2 genes que segregam independentemente a proporção fenotípica esperada da prole do cruzamento entre 2 indivíduos duplo heterozigóticos. Essa questão está partindo da hipótese formada para a pergunta. Quando você está falando de 2 genes que segregam independentemente, ou seja, se uma pessoa tem se uma ervilha é verde ou amarela, se ela é rugosa ou se ela é lisa. O gene que condiciona a cor não é o mesmo gene que condiciona a textura. O gene que condiciona a cor amarela não é o mesmo gene que condiciona a textura lisa. O gene que condiciona a cor verde não é o mesmo que condiciona a cor crespa. Então, quando existem 2 características completamente diferentes que você consegue ver em uma ervilha, ou em uma pessoa, em um animal, a gente já sabe que é 9:3, 3:3, 3:1. Isso você consegue ter certeza analisando os resultados do observado. No observado, tem sempre que ter uma quantidade que é 9 vezes maior do que outra, que é 3 vezes maior do que outra. Você vai observar e vai calcular no Qi quadrado. Mas, como dica, eu deixo o seguinte: considere-se um único gene, a proporção genotípica esperada da prole, ou seja, dos filhos, do cruzamento entre indivíduos heterozigóticos. Heterozigóticos é isso aqui, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. 1:2, 2:1. Na questão 2, está falando de outra forma. Considere-se 2 genes que segregam independentemente um organismo duplo heterozigótico, formando gavetas na proporção 1:1:1:1. Tá? Por quê? Porque eles segregam-se independentemente. A chance dos genes que condicionam essas 2 características não estarem no mesmo cromossomo é grande. Letra número 3. Considere-se 2 genes que segregam-se independentemente de novo. A proporção genotípica esperada da prole do cruzamento entre 2 indivíduos duplo heterozigóticos é 9:3, 3:3, 3:1. São 2 explicações diferentes. Ou seja, B, D e E. Deixa eu voltar aqui. B é essa primeira aqui, D é essa segunda aqui, e E é a última.
Dos 5 eventos listados a seguir, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar essa P e depois vou mostrar uma outra P corrigida, que vocês vão entender essa explicação aqui que eu dei no começo, mas eu tenho que contextualizar com o desenho do que quadrado, aí vocês vão entender melhor. Dos 5 eventos listados a Ok. seguir, 4 ocorrem tanto na mitose quanto na meiose. Indique qual deles acontece essencialmente na meiose. Condensação de cromossomos, formação de fuso, emparelhamento dos cromossomos, migração das células para o polo da célula, dos cromossomos para o polo da célula, descondensação dos cromossomos. Olha só. Vocês lembram que eu fiz um desenho na semana passada de uma D e de uma B, que na mitose os cromossomos ficam um em cima do outro. Um em cima do outro. Já na meiose, pelo menos na meiose 1, um fica do lado do outro na hora de se reproduzir. Porque a célula vai ser dividida ao meio, 2 vão partir para um lado e 2 vão partir para o outro. Tá? Depois vai ter a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 2 acontece uma divisão desses cromossomos, para que as células filhas tenham metade do cromossomo das células mães. Tá? Já na mitose, as células filhas têm a mesma quantidade de cromossomos que as células mães. Então, os cromossomos ficam emparelhados em cima da outra. Ficam emparelhados, ficam posicionados. O parelhamento é quando um fica do lado do outro. Alinhamento é quando um fica em cima do outro. Eles ficam alinhados, ou seja, formando uma linha, e esses cromossomos são divididos ao meio, todos ao mesmo tempo, e na anáfase, eles são divididos um para o lado do outro. E o que é muito interessante é que quando eles se juntam, eles se duplicam na outra célula para que eles tenham a mesma quantidade de cromossomo que a célula anterior. Olha, no caso, a resposta certa seria a letra C. Emparelhamento dos cromossomos. Os cromossomos ficam um do lado do outro para que quando a célula se divide ao meio, 2 vão para um lado e 2 vão para o outro. Ou seja, de cima e de baixo vão para o lado esquerdo, de cima e de baixo vão para o lado direito. Deu para entender mais ou menos? Se tivesse como abrir um. Agora eu. Acho que deu sim. O que acontece? Antigamente, o Google Meet facilitava a minha vida, porque eu tinha uma plataforma de desenho. Aí eu fazia o desenho, o aluno entendia, mas agora não tem mais essa plataforma de desenho. Essa lousa interativa aqui, não sei se está funcionando. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ah, está funcionando sim. Deixa eu ver se aparece aqui. Está dizendo que está criando já. Vou fazer um desenho aqui e vou explicar a diferença entre cada um. Que eu olhando o desenho já é melhor para fixar a diferença entre um e outro. Tempo que eu não uso essa lousa interativa. Deixa eu apagar isso. Quando eu terminar de ler, eu vou mandar o pente do desenho lá e vocês vão entender melhor. Melhor assim do que atrasar a aula. Está atrasado, não é porque está atrasado. Tá. Número 3. Considere uma espécie 2N igual a 6, com determinação cromossômica do sexo através do sistema XXXY.
Sabe-se que os genes D e P se agregam independentemente e estão localizados em cromossomos autossômicos. E o gene B está localizado no cromossomo sexual X. O macho dessa espécie é heterozigótico para genes D e P, além de possuir um alelo dominante do gene B. Dzão, Dzinho, Pzão, Pzinho, X, P, Y. Letra A. Quantas moléculas de DNA existem em uma única célula somática desse macho na fase G1 da intérfase? Quando fala 2N igual a 6, são 6 moléculas de DNA na intérfase. Intérfase é a fase em que essa célula não foi duplicada, esse DNA não foi duplicado. Então, quando você tiver que desenhar uma fase da intérfase, você vai desenhar 6 tracinhos. Tá? 6 tracinhos representam 6 cromossomos. Quando o cromossomo é duplicado na intérfase, metáfase, anáfase, telófase. Quando ele está na metáfase, aí é que ele é duplicado. Tá? Não, metáfase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Intérfase antes da prófase. Na prófase é. Ih, peraí. Eu sempre lembro de uma brincadeirinha que uma professora do pré-vestibular ensinou. Prometo, Tiana, te beijar. Antes da prófase, ele está em diferença. São 6 tracinhos. Tá? Na prófase, ele já começa o processo de divisão. Na metáfase, ele é emparelhado ou alinhado ou emparelhado. Quando é mitose, ele está alinhado. Quando é meiose 1, ele está emparelhado. Já na meiose 2, ele já fica alinhado, porque é necessário que o DNA seja dividido ao meio para formar uma célula que tenha metade do cromossomo dos pais. Quantas moléculas de DNA existem em uma única célula somática desse macho? São 6 moléculas, porque está dizendo que é 2N igual a 6. Esquematize as fases da meiose de uma célula germinativa desse macho, indicando o comportamento dos cromossomos e a localização dos alelos de cada gene, nas seguintes fases: anáfase 1, anáfase 2, telófase 2. Eu vou compartilhar com vocês o gabarito, porque eu não tenho como desenhar aqui. Eu estou compartilhando. Tá. Deixa eu tentar aumentar um pouco o desenho. Lembra dessa dica. Prometo, Tiana, te beijar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Antes da prófase é intérfase, tá? A anáfase é a segunda parte, é como se estivesse terminando o processo de divisão. Na metáfase, os cromossomos ou ficam alinhados ou emparelhados, e na anáfase, metade dos cromossomos são direcionados para o lado esquerdo, outra metade para o lado direito. Nesse caso aqui, o cromossomo X, que é de origem materna, ele vai para o lado esquerdo. O cromossomo Y, que é de origem paterna, vai para o lado direito. Mas a questão tem que dizer qual o genótipo do indivíduo, para que você saiba desenhar. Então, você vai olhar na questão, eles disseram o seguinte: o sistema é XXXY, que os genes principais são D e P,
segregam-se independentemente, estão localizados em um cromossomo autossômico e o gene B está localizado no cromossomo sexual. O macho dessa espécie é heterozigótico para os genes D e P, além de possuir um alelo dominante do gênero B. Dzão, Dzinho, Pzão, Pzinho. X, P, tá? O único cromossomo que tem um gene B é o sexual, ou seja, só a letra X. A letra B aqui na questão está dizendo que ele não comporta esse cromossomo. Tá. Dzão, Dzão, Pzinho, Pzinho, Pzão, Bzão. Isso é o vermelho. Dzinho, Dzinho, Pzão, Pzão. E o cromossomo X não tem nada. O cromossomo Y não tem nada. Porque a questão já diz que o B está localizado no cromossomo sexual. Então é fácil você desenhar. Como você já sabe como é a anáfase, metade dos cromossomos. Você sabe que são 6 moléculas de DNA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada cromossomo desse representa uma molécula de DNA duplicada. Então é um só. Um Dzão, um Pzinho e um Bzão. Essas letras foram duplicadas. Por isso que você está vendo 2 traços. Um Dzinho, um Pzão e um X, um Y. O Dzinho foi duplicado, o Pzão foi duplicado, o Y também foi duplicado. Mas o Y não tem nenhum gene associado a ele. Por isso que ele tem que estar puro. Tá? Já a anáfase 2 é a metade dos cromossomos. Esse aqui eu tenho que reduzir o tamanho da visualização. A anáfase 2 é metade dos cromossomos da anáfase 1, ou seja, cada célula tem metade dos cromossomos. Uma célula tem Dzão, uma célula Dzão, Pzinho, Bzão, cromossomo X. Dzão, Pzinho, Bzão, cromossomo X também. Dzinho, Pzinho, Y, que não tem nada. Dzinho, Pzinho, não, minto. Dzinho, Pzão e Y, que não tem nada. Você vai dividir essas células no meio e elas darão origem a 4 células com metade dos cromossomos do anterior. Você tem que prestar atenção nas letras. Se na anáfase 1 tem uma letra, na anáfase 2 são as mesmas. A diferença é que as células da anáfase 2 têm metade das células tem metade dos cromossomos das células da anáfase 1. Deu para entender? Deu. Telófase. A anáfase é o processo de divisão. A telófase é o processo já consolidado. Tanto que você vai perceber que tem Dzão, Pzinho, Bzão, de um lado. Abaixo tem Dzão, Pzinho, Bzão também. No lado direito, Dzinho, Pzão e cromossomo Y. Dzinho, Pzão e cromossomo Y. Ou seja, se na questão está dizendo que o gene é associado ao cromossomo X, quando você desenhar o cromossomo Y, você tem que desenhar um cromossomo submetacêntrico. Ou seja, um cromossomo pequeno, sem nenhum gene associado a ele. Porque a questão já está dizendo isso. É tudo uma questão de interpretação. Se na questão está dizendo que é 2N igual a 6, então você tem que desenhar 6 moléculas de DNA. Aqui as 6 moléculas de DNA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas de DNA vermelha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas de DNA azul. Por quê? Porque eles duplicaram e eles dividiram. Tem aquela brincadeira, dividir para conquistar? Se você duplicar a quantidade de cromossomos, a chance de ele se autocorrigir e um deles está mais certo, não ter nenhum erro, é maior. Por isso que as células se duplicam o tempo todo, para tentar corrigir erros divisórios, para tentar corrigir mutações.
Letra C. Identifique no seu esquema, na questão 1B, qual fase ocorre a separação das cromátides homólogas, em qual fase ocorre a separação das cromátides irmãs. Olha só. Cromátides homólogas, anáfase 1. Cromátides homólogas e cromátides irmãs é a mesma coisa. Espera aí. Em qual fase ocorre a separação dos cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos é anáfase 1. Separação das cromátides irmãs. Tá vendo esses dois aqui? Dzão, Dzão, Pzinho, Pzinho, Bzão, Bzão? São cromátides irmãs. Quer dizer, são cromossomos homólogos. Esse D é igualzinho a esse D. Esse Pzinho é igualzinho a esse Pzinho. Já cromátides irmãs é quando você divide esse cromossomo duplicado. Anáfase 1, cromossomos homólogos. Anáfase 2, cromátides irmãs. Número 4. Admitindo-se a segregação independente e dominância completa em ambos os genes, qual a frequência genotípica e fenotípica da prole do cruzamento de indivíduos com os seguintes genótipos? Azão, azinho, Bzão, Bzão, azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Isso aqui é bem parecido com aquela questão que eu falei na número 1. Olha só. Isso aqui é o quadrado de Punnett. Azinho, Bzão, azinho, Bzinho. Azão, azão, azinho, Bzão. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, azinho, Bzão, Bzão. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Olha só, essa característica aqui é igualzinho a essa. Essa característica aqui é igualzinho a essa. Tá? Por isso que diz que é 1 para 1 para 1. É um meio, no caso. Aqui está dizendo, olha o desenho aqui que está explicando para vocês. Ó. Esse azão, azinho, Bzão, Bzão, é igualzinho azão, azinho, Bzão, Bzinho. Claro, de amarelo. Azinho, azinho, Bzão, Bzão, é igualzinho azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Toda vez que dá 1 para 1, quer dizer 1 meio. A proporção é 1 meio. O que você tem que fazer? Tem que exercitar, desenhar o quadrado de Punnett. Esse quadrado de Punnett 4 por 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 4 por 4, não. 2 por 2. Que é o 4 por 4 é 8. 2 por 2. Você bota o genótipo parental do pai vezes o genótipo parental da mãe. Que esse é horizontal superior e vertical lateral. Você vai ver que esse aqui é uma característica e esse aqui é a mesma característica. Então, é 1. Esse aqui é uma característica, esse aqui é outra característica. Também é 1. 1 para 1 para 1 para 1. Aqui eles destacaram pela cor, né? Um amarelo e outro verde, Brasil, U. Então, isso permite que você entenda que cada gene daquele ali condiciona duas características iguais a partir do cruzamento. Vamos para o número 5, que eu acho que é essa questão que vai até 6. Sabe? Uma planta de flores longas e brancas foi cruzada com outra de flores curtas e vermelhas. Os descendentes obtidos, todos de flores longas e vermelhas, foram autofecundados, produzindo os seguintes tipos de descendentes: 63 com flores longas e vermelhas, 20 com flores curtas e vermelhas, 21 com flores longas e brancas, 8 com flores curtas
curtas e brancas. Se você multiplicar 20 por 3, dá quanto? 60. Isso. 21 por 3. 66. Isso. 8 vezes 3. 24. Isso. Tudo isso é uma proporção muito próxima. A gente sabe que 20 vezes 3 é 60, então vai ficar faltando 3. 21 vezes 3 é 63. 8 vezes 3 é 24. A proporção não é exata, mas a gente pode correlacionar com o que a gente leu na questão 1. Número 1. Propõe uma hipótese que explique esses resultados e faça um diagrama dos cruzamentos apresentando genótipos da geração parental F1 e F2. Olha só. P, parental, flores longas versus flores longas brancas, Czão, Bzão, Bzinho. Flores curtas versus vermelhas, Czinho, Bzão. F1, flores longas vermelhas, Czão, Bzão, vezes Czão, Bzão. No quadrado de Punnett, nós encontraríamos o seguinte resultado: Czão, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. A mesma coisa no vertical, no horizontal superior, no vertical lateral. Czão, Bzão, Czão, Bzinho, Czão, Bzão, Czão, Bzão. Primeira linha. Segunda linha agora. Czão, Bzão, Bzinho, Czão, Bzinho, Czão, Bzão, Czão, Bzinho. Já tenho 2 diferentes aí. Terceira linha. Czão, Bzão, Czão, Bzinho, Czão, Bzão, Bzão. Czinho, Bzão. Czinho, Bzão. Jamais 2 diferentes. Quarta linha. Czão, Bzão, Czão, Bzinho. Czinho, Bzão, Czinho. Na quarta linha tem 3 diferentões aqui. Czão, Bzão, ou seja, Czão, Bzão, Czão, Bzão, flores longas e vermelhas. Czão, Bzinho. Czão. Flores longas e brancas. Czinho, Bzão, Czinho, Bzão. Flores curtas e vermelhas. Czão, Bzinho. Flores curtas e brancas. Indique a frequência esperada para cada uma das classes fenotípicas segundo a hipótese formulada. Você vai organizar no quadrado que a gente, na tabela, né, que a gente faz o teste quadrado. Vai colocar o genótipo, os 4 genótipos que você encontrou, vai explicar o fenótipo. Genótipo é o gene, fenótipo é aquilo que você enxerga. E vai botar o número observado e a frequência esperada. 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1. Na própria questão já está dizendo aqui, ó, 63, 20, 21 e 8. Quando você percebe que 1 vezes a segunda linha vezes 3 equivale a tem um resultado bem parecido com a terceira linha, que é as duas, né? A terceira e a segunda, se multiplicar individualmente cada um por 3, você encontra o mesmo resultado, o resultado próximo, que é a quarta linha. Você já sabe que é 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1. Se a diferença for muito pouco, você vai colocar que a frequência ou o número esperado é 1/4. Número 6, deixa eu ler aqui.
O heredograma representa a transmissão de uma anomalia onde os indivíduos em negrite são afetados, ou seja, um avô na primeira geração, na linha 1. Na linha 2, só uma pessoa de uma outra família apresentou a anomalia. Na linha 3, uma pessoa da família, neto do avô que está doente, apresenta a doença. Uma pessoa que é neta da outra família, no caso um homem, também apresenta a doença. Na quarta linha, o bisneto apresenta a doença, sendo que a mãe dele é recessiva. O irmão, uma mulher que é neta desse cara que é doente, casou com um homem que é doente. Quando uma pessoa casa com alguém, quer dizer que essa doença só se manifesta quando ela é velha, quando a pessoa é velha, ou é uma doença que não é incapacitante, tá? Isso é uma coisa importante. Todo quadradinho ou bolinha pintado de preto representa que a pessoa manifesta a doença, ou seja, ela tem um gene condicionador de doença. Mas quando tem uma, vamos dizer assim, pular as gerações, quer dizer que é recessivo, não é dominante. Na primeira linha, só uma pessoa tem. Na segunda linha, só uma pessoa da outra família tem. Na terceira linha, 2 pessoas daquela família têm. Na quarta linha, 2 pessoas da mesma família. Ambas as famílias têm. Na quinta linha, 2 pessoas da mesma família têm. Ou seja, essa mulher é recessiva que se uniu com um homem que é dominante para essa doença. Tiveram 1, 2, 3, 4 filhos. Desses 5 filhos, só 2 receberam o gene para essa doença. Letra A. Qual o padrão de herança mais provável para essa anomalia? Justifique a resposta. Ligado ao X recessivo, é o que eu falei para vocês antes. O pai sempre passa Y para o menino e X para a menina. Então, no caso dessa família do lado esquerdo, o pai passou um Y doente, tá? Só que ele passou X, o X é recessivo. O pai passa Y para o filho e passa X para a filha. Essa filha que casou com outro rapaz e teve um filho doente, ela tem um X recessivo. Provavelmente não foi falado a descendência desse pai aqui, dessa pessoa aqui, mas na questão já está dizendo. Ó, deixa eu tentar aumentar aqui para vocês conseguirem ver. Aqui, ó, X azinho. Toda vez que esse azinho aparece de forma dupla, ou no homem aparece de forma única, já manifesta a doença. Mas na mulher, quando aparece de forma dupla, essa doença se manifesta. Nessa primeira linha, X azinho, ou seja, esse azinho é o recessivo da doença. Toda vez que aparece um azinho no homem, ele já manifesta a doença. Aqui já dá para ver isso. Ó. X azinho. Aqui também X azinho. Aqui também X azinho. Os demais homens são X azão, ou seja, dominante. X azão. X azão. X azão. X azão. X azão e X azão e X azão. Na segunda linha, o neto desse senhor aqui herdou o X azinho. Na quarta linha, esse neto aqui herdou, esse bisneto aqui herdou X azinho. Porém, a irmã dele, que é X azão, X azinho, casou com um homem que é X azinho. Então, ela só pode doar azinho, X azinho para um filho. E o homem só pode doar Y. Então, esse rapaz aqui recebeu um X azinho da mãe doente. E essa moça aqui recebeu um X azinho da mãe doente e um X azinho do pai doente.
E essa aqui foi premiada com a doença. Então, como a gente sabe que essa doença só é passada pelo X, a justificativa é o cromossomo, a doença ligada ao X recessivo. Letra B. Se o indivíduo 2 da geração V, indicado pela seta, casar-se com o indivíduo não afetado, qual a probabilidade deles virem a ter a primeira criança portadora de anomalia justifica? Olha só, se você cruzar X azinho com Y, X azão, X azinho, X azão, X azinho. X azão com Y. X azinho com X azinho. Essa pessoa fica doente. X azinho com Y. Essa pessoa também fica doente. Mas uma coisa importante. Se o indivíduo 2 da geração 5, indicado pela seta, casar-se com o indivíduo não afetado, qual a probabilidade deles virem a ter a primeira criança portadora da anomalia? Pelo que está dizendo aqui, deveria ser 50%. Por quê? Se você olhar aqui, ó, esse X azinho com X azinho, essa pessoa é doente. Esse X azinho com esse Y, essa pessoa também é doente. Então, é metade, 50%. A probabilidade deles terem uma criança portadora de anomalia é de 25%. Só se você multiplicar cada um deles. Porque se ele é recessivo ligado ao X, manifestando X azinho com X azinho com Y, é 50%. Esse gabarito não está totalmente certo. E eles marcaram X azão com X azinho. Essa pessoa aqui não seria doente. Essas duas aqui de baixo é que seriam doentes. Qual a probabilidade de ter uma menina com a doença? 25%. Qual a probabilidade de ter um menino com a doença? 25%. Agora, qual a probabilidade de ter uma criança portadora? 50%. Você concorda? Ou não? Sim, concordo. Que a questão está dizendo a probabilidade de ter uma criança. Criança não, tem gene. Então, se eles querem saber a probabilidade de uma menina ter o gene, 25%. Probabilidade de um menino ter a doença, 25%. Então, você tem que explicar que a probabilidade deles terem uma menina doente é 25% e a probabilidade deles terem um menino doente é 25%. Bota assim que, pelo menos, errado não vai estar. Tá bem. Ô, Gabriel, você quer que eu volte a uma questão que você não entendeu? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha aí e vê o que você quer que eu explique. Eu acho que é 5. Se puder falar de novo Tá. ela. Eu sempre me enrolo um pouquinho nessa questão de fazer o quadro Sim, do ela boneco. é enrolada mesmo. Uma planta de flores longas e brancas foi cruzada com outra de flores curtas e vermelhas. Os descendentes obtidos, todos de flores longas e vermelhas, foram autofecundados, produzindo os seguintes tipos de descendentes: 63 flores longas e vermelhas, 23 flores curtas e vermelhas, 21 flores longas e brancas, 8 flores curtas e brancas. Qual desses é o recessivo para você? O 8. Perfeito. Então, você tem que usar as letras do 8 para identificar os genótipos de cada um dos cruzamentos que você vai representar. Ou seja,
Czão, Czinho, Bzão, Bzinho. E aí, tudo bem? Sim, Tá. Você percebe também que o 20 e o 23, se multiplicar por 3, dá 60, não é isso? sim. Então, você sabe que a proporção fenotípica deixa eu voltar lá. Frequência esperada é 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1. A primeira coisa que você vai fazer para escrever é essa parte aí. Quando for esse tipo de proporção. Número observado: 63 flores longas e vermelhas. 21 flores longas e brancas. 21 flores curtas e vermelhas. 8 flores curtas e brancas. Nessa questão aqui, eles não querem cálculo, eles só querem testar a capacidade de observação de vocês. Você vai colocar o observado que você incorporou na questão e vai anotar aqui. Agora, na hora do genótipo, lembra que eu falei para vocês em aulas anteriores que o genótipo é sempre identificado pelo recessivo? No caso, flores curtas e brancas. Czão, Czinho, Bzão, Bzinho. No caso, flores longas e vermelhas. É dominante, é a maior quantidade que tem, o 63. Essa característica é dominante, então você tem que representar com letras maiúsculas. Czão, Czão, Bzão, Bzinho, Bzão, ou Czão, Czinho, Bzão, Bzinho. Flores longas e brancas. Se você sabe que na parte anterior, longa é Czão, traço, ou Czão, Czão, você vai representar por Czão, traço, ou Czão, Czão. Porém, apareceu uma característica nova, cor branca. Branca é recessivo. Então, você vai representar sempre por Bzinho, Bzinho. Flores curtas, olha, uma característica nova. Se a longa é Czão, a curta é Czinho. Você vai escrever genótipo Czinho e vermelha, você sabe que é dominante, Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Agora, flores curtas e brancas. Czão, Czinho, Bzinho, Bzinho. Mas, Esther, Pode essas falar. flores curtas e brancas aí, não seria Czinho, Czinho? Tem um erro de citação aqui. Se fosse Czão, Czinho, seriam flores longas, né? Tá certo, você tem razão. Agora que eu percebi isso. Isso aqui foi um erro de uma confusão de citação aqui. Foi eu, né? Isso aqui já foi enviado para vocês. Toda vez que aparece flor curta, é Czinho. Toda vez que aparece flor longa, flores longas, é Czão. Mesmo que o gabarito está dizendo o contrário, o gabarito está errado. Você tem que prestar atenção na questão. Você entendeu a resolução da questão, por isso que você percebeu o erro. Flor curta é Czinho, Czinho. Flor longa, Czão, Czão ou Czão, Czinho. Se fosse Czinho, Czão, seria flor curta. Mas aqui está Czão, Czinho. Eu acho que a pessoa que digitou isso aqui deve ter pensado em digitar Czinho, Czão. Mas acabou confundindo na hora de digitar. Czão, Czinho seria flor longa. Czinho, Czinho, flor curta. Você encontra isso aqui fazendo quadrado de Fourier. Aqui, ó. Aqui também está errado, ó. Tá vendo? Ele insistiu no erro. Czão, Czinho, tá flor curta e branca. Não é flor curta e branca. É flor longa, vermelha e branca. Aqui tá errado. Tá vendo? Tem duas coisas erradas aqui. Tá errado aqui. Tá errado aqui. A pessoa não prestou atenção no que estava digitando. Isso aqui veio do. Você pegou isso aqui ontem. Foi lá mesmo, na plataforma. Que eles colocaram lá depois, no gabarito, depois da prova, no último semestre. Uhum. Deixa eu te perguntar, você é a primeira vez que você faz a disciplina? Genética? É.
Eu fiz ela no ano passado, primeiro semestre, 23.1, mas eu tranquei. Ah, Aí fiz tá. de novo no último semestre, aí eu fui até o final e reprovei na P3. Então, eles não anularam essa questão, porque geralmente Não. quando reclama, eles anulam. Eles são super honestos, né? Provavelmente ninguém nem percebeu que está errado isso aqui. Flor curta e branca, ele aquele. Deveria ser representado por isso aqui, ó. Czinho, Czinho, Bzinho, Bzinho. É um só. E aqui ele botou Uhum. Czão, Czinho. Tá errado. Aqui, ó, flor curta, ele botou Czão, Czinho. E aqui também Czão, Czinho. E aqui Czão, Czão. Tá errado. Não, folhas curtas é o vermelhinho aí, Sim, o sem a amarelo. parte amarela. Ah, tá certo. Então, esse cinza aqui, ó, que tá acinzentado, tá certo. Sim. O único que eles erraram aqui foi esse aqui, ó, aqui embaixo. E eles repetiram o mesmo erro aqui. Isso aqui é passível de anulação, porque isso muda a proporção. Repetindo a anulação na questão. Provavelmente eles anularam e redistribuíram um pouco. E não falaram nada para ninguém. Eu não lembro se acertei ela ou não, essa questão. Não tô lembrado. Não, mas mesmo assim, provavelmente eles lançaram esse gabarito, mas depois eles perceberam o erro e redistribuíram um pouco. Porque eles não podem confirmar que isso aqui está certo. Isso aqui é um erro de digitação do texto. Alguém não prestou atenção no que está fazendo. Porque isso aqui muda o resultado da questão antes. Tem Entendi. mais alguma coisa que você quer que volte? Não, acho que não. Tá bom, Gabriel. Qualquer dúvida que você tiver, me procura. Na sexta-feira a gente vai ter aula 8h30 de novo, tá bom? Tá bom. E E essa também veio no sexta-feira. grupo lá agora uma outra prova também, a de 2023.1, que eu também tenho aqui. Tá, eu vou dar uma Acho que deve... olhada. Vou descansar a garganta, eu vou ver se eu gravo mais um. Vou deixar essa para sexta-feira, tá bom? Tá bom. Tá, boa Você vai noite. depois enviar lá o vídeo da aula de hoje também? Sim. A Vou gravação? parar até a gravação, porque